Olá, pessoal. Eu sou Léo Cunha, curador da programação infantil e juvenil do Flieraxá. Vocês assistiram vários vídeos aí pré-gravados, inéditos, de escritores, de ilustradores, mas nós também temos atividades em tempo real. E é o que nós vamos fazer agora, uma conversa em tempo real, uma live com a querida Paula Pimenta, escritora mineira, que já é presença constante aqui no Flieraxá, já veio outras vezes presencialmente. Hoje estamos aqui na frente desse teatro, infelizmente vazio por causa da pandemia, mas temos público espalhado aí pelo Brasil inteiro e é com muito carinho que a gente recebe a escritora Paula Pimenta, famosa por seus livros para jovens, especialmente as séries Fazendo Meu Filme, Minha Vida Fora de Série, que já se transformaram em filmes, televisão, quadrinhos, grande sucesso. Paula, um prazer te receber aqui. Oi, Léo, o prazer é meu. Estou muito feliz de estar mais uma vez no Flieraxá, né? Já participei tantas vezes e dessa vez virtual, não podia ficar de fora. Que bom, Paulo. Bom que você pôde participar. Estou vendo que você está com um violão aí do lado, então já estou vendo que a gente vai ter uma sessão musical também, né? Esqueci de falar no início, mas Paula já foi professora de música também, né, Paula? Formou em publicidade. Talvez tenha sido minha caloura, porque eu formei em publicidade na PUC em 93. Quando é que você entrou lá? Você formou em 93, eu entrei em 94. Olha só, quase que nós encontramos 94, lá. por pouco. Pois é. E então, Paula, vamos conversar. A gente tem pessoas assistindo pelo YouTube, que inclusive podem fazer comentários, perguntas. E tem pessoas assistindo em outras plataformas, Facebook, no site do Flieraxá, no TV Escola. Então, vai ser várias maneiras de participar. Eu queria começar então, Paula, te perguntando uma questão que tem a ver com essa própria questão da literatura para jovens, né? A gente sabe que muitos escritores têm contato com seus leitores, principalmente por meio da escola, livros adotados, visitas à escola. Você também tem isso, claro, né? Você inclusive agradece os professores que indicam seus livros, mas você tem uma coisa que é muito bacana, que é a leitura espontânea, né? Pessoas, adolescentes que descobrem seus livros por outros caminhos que não passam pela escola. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é essa relação com esses seus leitores, seus fãs. Nossa, é muito gratificante, porque assim, os meus livros, o Fazendo Meu Filme, né, que foi meu primeiro romance, ele se popularizou no boca a boca. A primeira edição não teve nenhuma divulgação. Foi realmente uma menina que leu, indicou para amiga, que indicou, né? E, inclusive, isso das escolas, eles indicam para os professores, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, a professora vê que eles estão gostando, lê, né, para ver como que é, e acaba indicando para a sala inteira. Então, isso realmente é bem gratificante saber que, né, o livro é passado, muita gente também, assim, acaba crescendo e passa para a irmã, então vai passando também, né, para as outras faixas etárias também. Eu fico muito feliz de saber, já tem desde 2008, né, que eu lancei Fazer Meu Filme 1, então, 12 anos, eu fico feliz de ver que até hoje, né, a história, 12 anos depois, encanta tanta gente, cada vez mais. E essa relação com os fãs, eu lembro que eu li uma vez que você também participou do outro lado, né? Você também era uma grande fã da Meg, né, Meg Cabot, e inclusive teve fã-clube e tudo mais, então você vivenciou os dois lados, né? Sim, eu sempre fui muito leitora. Desde criança, eu sempre gostei muito de livros. A professora dava um livro da coleção, vamos supor, coleção Vagalume, dava um livro, eu pedia para meu pai a coleção inteira, que eu precisava ler todos aqueles livros, né? Era apaixonada mesmo. E a Meg, eu falo que ela foi a minha grande inspiradora para escrever romances, porque eu sempre tentava escrever, mas não ia para frente. Eu já escrevia crônicas, já escrevia poemas, mas os romances eu travava, eu escrevia, sei lá, uns 3 capítulos e não conseguia. Então foi lendo o Diário da Princesa, da Meg, que eu vi que os meus diários de adolescente tinham muita história para contar. E foi aí que eu comecei a escrever Fazendo Meu Filme, que é muito baseado em acontecimentos que eu vivi na minha adolescência. E aí o livro fluiu, eu vi que eu estava assim, né, buscando muito longe inspiração, que eu podia me inspirar na minha própria história, e acabou que deu certo, a história fluiu, né, todo mundo se identifica, que
realmente acontecimentos da vida que quase todos os adolescentes passam. Então, eu tenho muito a agradecer a ela. Eu era muito fã dela, ainda sou muito fã dela, mas agora eu sou amiga dela também, né? Então, realmente, eu acho que uma das grandes conquistas como escritora foi também poder ter contato com outros escritores que eu sempre admirei, né? E ser até amiga deles. Inclusive, você até participou de livros junto com a Meg, né? Como é que foi essa experiência? Depois eu fui convidada para escrever o livro das princesas, que foi aquela releitura contemporânea das minhas... cada uma de nós foram 4 autoras. Eu, a Meg, a Lauren Kate e a Patrícia Barbosa. Cada uma de nós teve que escolher uma das princesas para fazer uma releitura contemporânea, um conto. E eu escolhi a Cinderela, ela escolheu a Bela e a Fera. Então, assim, estar no mesmo livro que ela foi assim... E eu participei de eventos com ela por causa desse livro também. Então, assim, realmente, nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que isso algum dia aconteceria. Né? Eu realmente era muito fã dela, eu tenho todos os livros dela, né? Então, assim, tá no topo das minhas realizações como escritora, isso aí. Maravilhoso. Olha, eu já vou começar aqui a passar alguns comentários, né, para a gente não deixar acumular, que muita gente vai comentar. Jennifer Gondim diz, Paula, melhor escritora do mundo. A Vitória Maraísa diz, belíssima. A Lucrécia diz, Paulo Pimenta, você já pensou em escrever para a primeira infância? Ela acabou de roubar uma pergunta minha. Lucrécia, você pegou uma pergunta que eu ia fazer. Eu vou fazer ela daqui a pouco, então. Andréia fala, como você se sente escrevendo livros e que as pessoas gostem muito deles, né? O que isso te faz sentir? É muito gratificante, porque realmente quando eu escrevi o Fazendo Meu Filme, né, que foi meu primeiro romance, assim, que eu já tinha lançado Confissão, mas Confissão foi uma publicação, a primeira edição dele foi independente, era mais para família, para amigos, assim. Então, realmente, o meu primeiro livro publicado, assim, de verdade, que eu considero é o Fazendo Meu Filme. Só que eu publiquei, quando eu escrevi, eu achava também que só a minha família e as minhas amigas iam ler. Eu não imaginava de jeito nenhum que eu ia atingir um grande público, assim. Então, quando eu comecei a receber recados de gente que eu não conhecia, eu juro, eu achei até assim que minha família, meu pai tinha dado dinheiro para a pessoa me escrever para me deixar feliz, sabe? E aí, de repente, começou aquilo a virar uma constante, né? Os e-mails, comentários nas redes sociais. É extremamente gratificante, porque realmente escrever é o que eu faço com mais prazer, é realmente trabalhar com o que você mais gosta de fazer, é uma realização pessoal imensa, né? Então, é extremamente gratificante saber que algo que eu faço com tanto amor toca o coração de tanta gente, que tanta gente gosta, né? Eu acho que não tem alegria melhor na vida da pessoa conseguir isso. Você falou aí do seu livro Confissão. Outro dia eu, mexendo minha biblioteca, eu achei, até te mandei a foto, né? Do Confissão. Sim. E é engraçado que aí eu estava relendo ele e fui vendo assim, como que ali, apesar de não ser exatamente um livro para jovens, mas como é que ele tem um olhar de adolescente ali também, né? Sim, que tem muitos poemas ali que eu escrevi ainda adolescente. Tem poemas, os primeiros eu escrevi com 16 anos. Então, realmente, tem muito. E tem muitas histórias ali, muitos poemas no Confissão que entraram nas minhas histórias de alguma forma, né? Sentimentos que eu tinha ali quando eu escrevi aqueles poemas, com certeza eu usei para os meus personagens também, nos romances. Então, Confissão fala, meu livro mais assim, né? Autobiográfico mesmo, que realmente são poemas que eu fiz, assim, em certos momentos da minha vida, não para personagem, mas para mim. Então, depois ele foi relançado, né, pela minha editora, e as pessoas gostam demais da conta também, então foi bem legal isso, eu poder relançar o Confissão com totalmente repaginado, né, e ter atingido também muita gente. Bacana. Essa edição que eu tenho, então, é raridade, né, Paulo? Raridade. Quem tem, tem que guardar, que as bem não existe mais em lugar nenhum. Ah, bacana demais. Bom, então a Lucrécia fez aqui essa pergunta, que é uma das perguntas que eu tinha exatamente pensado em te fazer, né? Você com filha pequena, até agora você escreveu sobretudo para adolescentes, né? Se o fato de ser uma mãe recente e tal, se
se isso te inspira ou se você pensa em começar a escrever para os Piquititos, que é um outro mundo de literatura, né? Sim, eu penso sim, especialmente agora, depois da Mabel. Eu invento muitas histórias para ela. Às vezes ela acorda no meio da noite, ou acorda muito cedo. Então, assim, vai para minha cama para eu segurar ela um pouquinho para poder dormir um pouquinho mais, ou pelo menos ficar deitada um pouco mais. Eu falo, não, vou te contar uma historinha. E começa a contar umas histórias que, assim, né, vem daquele ainda meio dormindo, assim. Aí, de repente, ela fala de novo, de novo. Eu falo, foi bom. Ela gostou. Aí eu anoto, as que eu lembro, porque realmente ainda estou meio dormindo. Então, já tem algumas anotadas. Até conversei com isso, né, com a dona da minha editora esses dias. Ela quer muito ver, né? Ela tá muito empolgada para essa nova veia minha aí, né, de livros infantis. Eu acho que vai dar certo em breve até. Bacana. Quando minha filha era pequena, aconteceu coisa bem parecida. Eu contava algumas histórias assim que a gente sabe de cor, contos de fadas, essas histórias, mas de vez em quando a gente cansa e quer inventar algumas, né? E aí às vezes ela falava, conta aquela que você contou ontem, e eu tinha inventado ontem e não lembrava mais, né? Igual, igual. Ela chega para mim e fala assim, conta a do balão. Aí eu, do balão? Ela do balãozinho. Meu Deus, não lembro mais de jeito nenhum. Tava dormindo, né? Aí eu falei, nossa, eu vou ter que começar a dormir com um gravadorzinho do lado para eu gravar na hora que eu começar a contar a história para ela. Eu acho que vale a pena, porque às vezes aquela ideia, aquele insight, né, a luz que vem ali pode dar margem a uma ideia, uma história ótima, né? Sim. Ô, Paula, eu vou passar aqui para mais algumas perguntas, tá? A leitura das Gêmeas faz uma pergunta que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas que é uma curiosidade, né, de todo mundo. Entre os seus livros, qual que é o favorito? Tem jeito de falar? Tem sim, sim, né? Quando eu releio, que eu gosto de reler os meus livros, especialmente quando eu vou escrever um novo, como os livros são em série, eu sempre tenho que reler os livros passados para eu poder, né, estar com a história fresca na cabeça para continuar. Então, eu percebo que o Fazendo Meu Filme 4, com certeza, assim, até agora é a minha obra-prima, assim, pelo menos para mim, é o que eu mais gosto. Ele me deu muito trabalho, não foi o livro que eu mais gostei de escrever, mas eu acho que é o meu melhor livro, sabe? Ele tem uma grande parte, metade dele praticamente é passada em flashback. Ele tem a versão do Léo, dos fatos. Então, assim, é um livro muito denso. Ele me deu muito trabalho para escrever, então talvez por isso eu seja tão apegada a ele. Eu leio, me dá aquela sensação assim, eu que escrevi isso, sabe? Porque eu acho realmente muito bom. Então, Fazer Meu Filme 4 ainda é o meu preferido de todos os meus livros. Por coincidência, é exatamente o que eu trouxe aqui para mostrar o Fazendo Meu Filme 4, porque é um livro que, para mim, teve um caso muito interessante. Quando eu, em 2013, se não me engano, talvez 2014, eu passei umas férias com minha mulher e meus filhos em Los Angeles, São Francisco, aquela região ali, e minha filha tinha, na época, 13 anos, e ela gostou de São Francisco e tal, mas quando ela chegou em Los Angeles, simplesmente ela sabia tudo, ela comentava de tudo, e eu não estava entendendo como que ela está sabendo isso tudo aqui. E aí fui descobrir que é porque ela tinha lido Fazendo Meu Filme 4, que você conta, né, toda a chegada da Fanny, né, em Los Angeles para começar o curso de cinema e as visitas que ela faz com o Christian e tal. Gente, tudo aquilo ela sabia e como que ela ficou encantada de conhecer pessoalmente aquilo, tudo que você tinha apresentado. Eu acho que também é o favorito dela. O livro é todo passado lá. Eu fui a Los Angeles para fazer pesquisa, né? Então, acho que até por isso que ele ficou tão grande, que eu tive inspiração demais, assim. E muitas leitoras me falam isso, que nossa, eu vou levar o livro para Los Angeles, que eu quero ir em todos os lugares por onde a Fanny passou. Então, levam mesmo. Vão na rua da Fanny, me mandam fotos da plaquinha da rua da Fanny com o livro. Isso é muito legal. Então, né, você pensa bem o nível de envolvimento do leitor, né, com isso. É a coisa mais gratificante, realmente. Eu fiz uma época intercâmbio com as leitoras. A gente foram 4 intercâmbios. Eu fui para alguns lugares dos meus livros. Um deles foi Los Angeles, um ano. Então, as meninas, assim, elas queriam mesmo, em cada um dos lugares. Foi extremamente gratificante com elas, com as minhas leitoras lá, nos lugares que eu citei nos meus livros.
Muito legal. Aqui tem mais uma pergunta. A Amanda está dizendo que está ansiosíssima pelo seu conto sobre a pandemia. Paula está lançando um livro com outros escritores, 20 contos sobre 2020, uma coisa assim, não é sobre isso? Sobre a pandemia de 2020. Sobre a pandemia de 2020. Né? Eu também estou curioso para ler esse livro, muita gente bacana, né, participando. Quer contar um pouquinho da sua história desse livro? Sim, foi muito legal esse convite, né? Realmente da Academia Mineira de Letras. São 20 autores mineiros. E cada um de nós pode fazer, né, o conto da forma que quisesse. Eu, como não podia deixar de ser, eu criei uma história de amorzinho. Né? Eu não consigo escrever sem ter um romance no meio. A minha história começa muito normal, igual todos nós vivemos, sabe? Assim, meio a pandemia caiu, meio todo mundo já tinha ouvido falar daquele vírus e tal, mas a gente não imaginava, né? Como a extensão que isso ia tomar. Então, é exatamente o que acontece com os meus personagens, que é o Theo e a Alice, e realmente ficou bem legal o conto. Eu gostei demais, tanto que eu fiquei com vontade de continuar essa história depois, quem sabe se não vai acontecer, porque eu gostei demais do casal protagonista. Então, vamos ver. Eu tô louca também para as pessoas, para ele ser lançado. Eu sei que agora em Tiradentes, no dia 6, ele vai ser vai ter um pré-lançamento, mas ele vai ser lançado mesmo em BH, no final de novembro. Bacana. Mas vai ter para todo o Brasil depois, né? Nas livrarias online e tal. Todo mundo vai poder ter o livro, quem quiser. Tem outra pergunta também falando desse livro, da Fanny Tsukino, não sei se é nome ou pseudônimo, né? Para aparecer uma Fanny. Se você gostou mais de escrever Amor de Quarentena ou Inverno Inesquecível. Ah, tá. O Inverno Inesquecível é um dos 2 livros que eu mais gostei de escrever, de todos os meus, sabe? Eu falo que foi fazer meu filme 2, que foi o primeiro livro que eu escrevi já sabendo que ia ser publicado. Então, ele teve, assim, um sabor diferente, sabe? Eu escrevi A Viagem da Fanny, então foi bem leve a escrita desse livro. E o Inverno Inesquecível, eu amo o inverno. Eu realmente queria morar num lugar que tivesse um inverno mais definido, que eu realmente gosto. Então, escrever aquele conto, que na verdade foi mais do que um conto, porque eu extrapolei totalmente o número de páginas, acabou ficando, né? É um pequeno romance mesmo. Eu fiquei lá com ela, naquele inverno, naquela coisa. Foi realmente um livro que me causou sentimentos muito bons enquanto eu estava escrevendo. Parece que travou a Paula. É meu xodózinho. A personagem chama Mabel, que depois eu peguei o nome dela para dar para minha filha. Então, é mais um motivo para eu gostar muito dele. Mas o Amor de Quarentena também está muito bacana. O inverno, a história do inverno faz parte do livro das 4 estações, né? Que você escreveu com a Babi, a Thalita, quem que é mesmo? Eu já esqueci o outro. E a Bruna Vieira. E a Bruna. A Babi Duet, Thalita, Rebouças e Bruna Vieira. Eu lembro que alguns anos atrás, aqui no Fleirachá, eu até mediei uma mesa com vocês, com 3 ou 4 de vocês. A Bruna não pôde participar. Que foi bem bacana, bem bacana. Então, mais uma aqui. Você já tem marcado quando que sai esse novo, já respondeu. E, claro, né, fale sobre a Minha Vida Fora de Série, 5ª temporada, se você pode, às vezes, ler um trechinho aí para o pessoal ou contar, como você quiser. Uhum. Bom, vou fazer as 2 coisas. O Minha Vida Fora de Série 5, né? Quem leu o 4 sabe que foi praticamente narrado totalmente pelo Rodrigo. Né? Ele contou o que aconteceu ali depois. Vou dar um spoiler. Se você não leu o 4, tampe os ouvidos. Se você não leu o 3, né? Depois do término deles, eles se separam. Então, eu contei no 4 o que aconteceu com o Rodrigo a partir dali. Né? Então, ele é muito narrado pelo Rodrigo. Agora, vocês vão conhecer o que aconteceu com a Priscila, separada do Rodrigo, no livro 5. É claro, o Rodrigo vai aparecer, não se preocupem, mas ele é estilo o Minha Vida Fora de Série 4, que teve o Rodrigo muito mais do que a Priscila. O 5 vai ser assim. Né? Nós vamos acompanhar os passos da Priscila em Nova York. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês verem como que ele está se desenvolvendo. É um trechinho pequeno. Vamos lá.
Olhei em volta, ainda sem acreditar que eu estava ali. Mesmo tendo mais de 6 meses para me acostumar com a ideia, era surreal para onde o destino havia me levado. Exatamente um ano antes, eu estava chegando de Los Angeles, onde havia passado férias por um mês com a Fanny. Naquela época, eu jurava que minha vida estava toda programada. Eu iria estudar veterinária em BH, onde provavelmente passaria toda a minha vida ao lado do Rodrigo. Como eu estava enganada. Sim, eu comecei a estudar veterinária, mas percebi que não era bem o que eu queria. Belo Horizonte foi substituída por São Paulo e agora por New York. E o Rodrigo? Ah, o Rodrigo. Ainda agora, tanto tempo depois, meu coração ainda doía ao me lembrar dele, de tudo o que tinha acontecido, do que a nossa vida poderia ter sido. Agora não era mais a nossa vida. Ele tinha a dele e eu a minha. Então é isso. Uma Esse livro moçada está, aí. né, bem legal. Estou adorando escrever. Estou um pouco atrasada. A pandemia realmente, né, desestruturou todo mundo. A minha vida também ficou totalmente desestruturada com essa pandemia. Então, o livro deu uma atrasada por causa disso, mas a gente vai lançar. Eu vou terminar de escrever e, assim que possível, a gente vai lançar. Ah, bacana. Ficou o gostinho de quero mais aí para o público. Pessoal que estiver assistindo, né, continue mandando suas perguntas. Tem mais duas aqui. A Caroline Bezerra fala, além da Meg Cabot, quais são os seus autores favoritos? Se quiser citar alguns. Sim, a Marta Medeiros. A Marta Medeiros é a minha autora nacional preferida. Eu gosto dela também desde o final da minha adolescência. Eu li as crônicas dela, os poemas dela. Ela foi, do jeito que a Meg foi a minha maior inspiradora nos romances, a Marta Medeiros foi a maior inspiradora com as crônicas e os poemas. Eu li aquilo e falava, eu quero escrever assim também, nossa, sabe? Ela me emocionava e ainda me emociona. Então, foi muito gratificante que eu conheci ela no Flia Araxá, uma vez que ela participou. Ela estava no mesmo dia que eu, mas só que eu ia chegar e ela ia embora. Aliás, ela foi um dia antes. E, assim, o voo que eu cheguei é o voo que ela foi embora. Então, o pessoal da organização segurou a Marta na sala de embarque e falou, peraí, que a Paula vai sair do avião, você dá um abraço nela e entra no avião. Foi muito, muito legal. Conversamos, assim, 5 minutinhos. Depois a gente trocou e-mails. Então, assim, ela com certeza de nacional é a minha preferida. Mas eu gosto de tanta gente, o próprio Léo, né? Um grande colega, né, mineiro, assim, adoro os livros. Agora a Mabel vai ler os livros do Léo também. Ah, que bom. Mas as meninas que eu fiz os livros com ela, a Thalita, né, a Gabi, a Bruna, a Dor, Karina Risse. Tem tanta gente internacional. Eu gosto da Stephanie Meyer, eu gosto J.K. Rowling, né, do Harry Potter, eu amo. Muita gente, difícil lembrar agora. Bacana. Olha, a Laura Rocha fala assim, leia minha pergunta, por favor. Sou nova na escrita, estou amando esse mundo, mas ainda estou bastante insegura. Qual a sua dica para quem está iniciando no ramo? Bom, uma coisa que eu aprendi, escreva sobre o que você conhece. Como eu disse, eu ficava tentando escrever romances daquele jeito, mirabolante, criando. Quando eu fui escrever sobre o que eu conheço, que foi a minha própria vida, coisas que eu passei, a história fluiu. Então, só por isso que eu gosto tanto de conhecer, como eu disse aí, eu fui a Los Angeles fazer pesquisa antes de escrever, fazer meu filme 4. A história flui de um jeito, porque você sabe sobre o que você está falando. E você passa isso para o leitor também, sabe? O leitor está sentindo que está lendo uma coisa ali que realmente é segura. Então, eu acho que isso. Primeira coisa é isso, escreva sobre o que você conhece. Meus livros são passados em BH porque eu nasci e cresci em BH, fui uma adolescente em BH, eu sei o que é ser uma adolescente em BH. Né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, escreva sobre o que você gosta. Não dá para você escrever, gostar, o gênero que eu gosto de ler é ficção científica, mas você quer escrever um romance de amor, sabe? Escreva sobre o que você gosta de ler, é aquilo que você gosta, você vai passar muito tempo com o seu livro, você tem que gostar do que você está escrevendo. Se você não der 5 estrelinhas para o seu livro, está errado. Tá? Você tem que, assim, realmente, o livro você tem que terminar ele e falar, nossa, foi a melhor história que eu já escrevi. Essa tem que ser a sensação, e que eu já li também. Tem que ser assim. Terceira coisa, paciência para publicar, porque realmente é um mercado, né, difícil. Hoje em dia até que está bem mais fácil do que quando eu comecei, porque hoje em dia tem autopublicação, né, tudo é online hoje em dia, dá para você publicar no Wattpad, na Amazon, em vários lugares. Então, assim,
né? Conquiste seus leitores, coloque na internet, deixe as pessoas lerem, opinarem, que a gente vai crescendo assim. Acho que é isso. Ótimo. Ô, Paulo, e aí? O violão aí é para... Com certeza você veio preparada para tocar alguma coisa para a gente. Que todo Fli Araxá, né? Eu sempre toco, ou meu irmão também sempre ia comigo e a gente tocava juntos, né? Então, não podia deixar de ser. Eu falei, não, tem que tocar, porque as meninas, né, de Araxá sempre ficavam esperando esse momento. Eu falei, então, vamos fazer isso virtualmente também. Eu vou tocar a música de Fazendo Meu Filme 3, aquela música que o Léo fez para a Fanny, que é Baby Baby, né? Então, vamos lá. Tanto eu me preparei, pra mim jurei gostar de mais ninguém. Bem que eu tentei, sem entender direito, aconteceu, mas o destino é tão longe do seu. Não chegue perto assim, como eu vou te dizer. Já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer com você? Nem reparei você se aproximar, nem na intenção sutil de conquistar. Só que de tanto ver, te conhecer, fui me apegando sem perceber. Não chegue perto assim, como eu vou te dizer. Já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer com você? Nunca encontrei alguém que fosse assim. Tudo que eu peço você faz pra mim, mas a distância é tanta e a confusão. Melhor parar que ir na contramão. Não chegue perto assim, como eu vou te dizer. Já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer? Baby, baby, o que fazer com você? Obrigado. Bacana. Olha, eu vou fazer mais uma pergunta que eu tinha planejado aqui, que é sobre as adaptações, né? Você tem vários livros que foram adaptados para quadrinhos, para cinema, e eu queria saber se nessa mudança, se teve algum personagem, né, que mudou muito, como é que você achou, como é que você sentiu essa mudança, ou se manteve bastante fiel, que essas transformações são muito interessantes. Não. Bom, nos quadrinhos foi tudo gerenciado por mim mesma, sabe? Cada um dos personagens eu fiz tipo um retrato falado para os desenhistas, para eles, né? Eu fui falando, o Léo é mais fofinho, a Fanny tem o cabelo mais liso, a Priscila tem sarda, sabe? Eu fui explicando mesmo, até que eles me apresentavam, eu falava, é isso. Então é tipo, a minha imaginação tá ali nos quadrinhos mesmo. Inclusive, os episódios, né, dos quadrinhos eu que escrevo, são capítulos extras que eu escrevo, né, para exatamente para esse formato. Os filmes já é uma coisa mais complicada, porque o personagem existe na minha cabeça, eu imagino, eu sonho com eles, mas eles não estão aqui na vida real, não tem jeito de materializar. Então, aqui que a gente faz é tentar arrumar a pessoa mais próxima possível de cada um deles. Eu mando referência dos produtores de elenco, né, preparadores de elenco e tal, para eles tentarem fazer. Cinderela Pop, em termos dos personagens, eu acho que ficou bem fiel ao jeito que eu imaginava cada um deles, né? O Cinderela Pop é o meu filme que já saiu, o único que, né, tem vários em produção, mas o que já saiu é o Cinderela Pop. Gostei bastante. A história teve que ser mudada um pouquinho, mas eles me explicaram a razão disso, eu acabei entendendo, sabe? Aliás, assim, a primeira versão do roteiro que eles me mandaram, eu não gostei. Fui pedindo modificação, pedindo, acabou chegando num ponto que todo mundo gostou. Então, eu achei que ficou legal. Cada uma das mudanças teve uma razão e me explicaram. Eu fazendo meu filme, que é o que está mais em pré-produção agora, eu estou muito animada, porque eu sou co-roteirista, junto com a Bruna Horta, é a roteirista, que também é de BH, também estudou na PUC, então, assim, ela está super por dentro, assim, né, daquele mundo ali também, que ela também, né, cresceu.
né, em BH. Então, assim, está muito por dentro do livro também. Então, eu acho que ele está assim. Eu não sei, mas eu acho que de todos os filmes que ainda sairão dos meus livros, eu acho que talvez o Fazendo Meu Filme fique o mais fiel mesmo, exatamente para eu estar tomando conta com tanto cuidado. Também vou poder opinar no elenco, né? Já mandei minhas sugestões para o pessoal da produtora, estou torcendo muito para que dê certo. E os outros, né, estão também por aí. Eu fico muito triste quando acontece de um filme de um livro que eu gosto, quando vai para o cinema, e que mudam completamente, porque o leitor fica assim, poxa, mas não foi isso que eu esperava. Então eu não gosto, eu não quero que isso aconteça com os meus livros. Eu tenho maior consideração com os meus leitores, eu sei que eles estão esperando, né? Tem um dos meus livros que está passando por uma coisa meio complicada agora na pré-produção, exatamente, mudaram completamente. Eu só faltei ter um ataque do coração, né? Estamos conversando para ver como que isso aí pode ser revertido. Estou torcendo para dar certo, né? Mas realmente o autor, pelo menos eu, que sou tão apegada aos meus livros assim, eu só falto morrer, assim, né? Até que fique tudo pronto, que eu falo, ufa, né? Agora ficou lindo, deu tudo certo. E é isso, estou esperando que os meus próximos filmes também fiquem o mais fiel possível, para que todo mundo fique feliz. Obrigado. Ô, Paulo, a gente está chegando aí já no final. Eu vou fazer uma última perguntinha que a menina pediu aqui. Por que você gosta de escrever tantos filmes que passam em outros países? Na verdade, é coincidência, não é nem que eu gosto, não, sabe? Na verdade, é a Minha Vida Fora de Série e eu Fazendo Meu Filme, né? Que as duas séries são minhas irmãs. Então, ali é uma característica daquelas séries ali. Os outros até que não tem muito disso. Mas, eu não sei, acho que é porque eu fui uma pessoa que eu fiz intercâmbio, depois eu morei em Londres, fui estudar escrita criativa. Então, acho que é uma coisa assim que passa pela minha própria vivência, sabe? Eu gosto muito de conhecer o mundo, então eu acabo passando isso para os meus personagens também. Acho que é uma característica minha que acaba transbordando para as minhas histórias. Que bom. Pessoal, a gente podia ficar continuando a conversar muito aqui com a Paula, mas a gente tem várias outras atividades, né? Todo programado. Quando é online tem que ser tudo muito programado. Então, quem mandar outras perguntas aí, a Paula depois pode entrar no YouTube e responder, né? Como os comentários lá. Eu agradeço demais a sua participação, Paula. Boa sorte aí para os seus novos livros. Um beijo para a Mabel. Tomara que ela leia meus livros em breve. Vai ler sim. E para o público, agora nós temos uma sessão de vídeos pré-gravados. E amanhã nós temos novos autores em lives, né? Temos o Daniel Munduruku e a Rosana Rios e outros vídeos pré-gravados. Grande abraço, muito obrigado para a Paula, muito obrigado para a Jéssica que fez a tradução em Libras. E continuem assistindo a programação do Fli Araxá. Obrigada. Olá, eu sou o Arley Goulart, do grupo Os Tapetes Contadores